Olá a todos e todas, estamos aqui para mais um vídeo e hoje discutiremos o tema das guerras culturais. Eu pretendo traçar uma breve história das guerras culturais. Essa noção fundamental para entender a ascensão do conservadorismo nos Estados Unidos e no Brasil. Os conservadores brasileiros, aquilo que podemos chamar mais ou menos de núcleo duro do bolsonarismo, que por sua vez está atrelada à formação do Olavo de Carvalho, aos cursos online do Olavo de Carvalho, todo esse conjunto conservador articula, não sei se bem, mas articula bastante a noção de guerra cultural. Há todo um estímulo para a guerra cultural. Esse debate tem ganho força, tem ganhado força no Brasil. Trabalhos estão sendo publicados a esse respeito. E eu penso que de fato é uma noção conceitual importante, válida, para entendermos a cosmovisão conservadora. E a ideia aqui é reconstituir como que esse debate foi ganhando corpo, como que ele se desenvolveu nos Estados Unidos. E ele chegou no Brasil muito recentemente, com a ascensão do conservadorismo e a partir do fenômeno específico do bolsonarismo. Eu já gravei um vídeo discutindo a questão da hegemonia cultural e da guerra cultural no Brasil. Aqui eu quero reconstituir a história de um debate. Mais do que focar em datas, portanto, eu vou focar no desenvolvimento de um raciocínio. A noção de guerras culturais, ela ganhou força no começo dos anos 90 com o texto do James Davison Hunter. Mas antes disso, o próprio Hunter dá a entender que essas noções já existiam. A noção de guerra cultural, a noção de dois polos em disputa, um polo conservador e um mais progressista, isso já permeava o tecido social norte-americano. Era um debate muito ligado à política, ao choque de visões de mundo. Havia de fato uma polarização entre uma perspectiva e uma cosmovisão mais conservadora, mais moralista, e uma cosmovisão mais aberta, que defende uma moralidade mais aberta, defende a renovação dos costumes e a mutabilidade da cultura. A cultura é uma questão fundamental para esse debate. Então isso estava posto, isso permeava o imaginário político norte-americano. Mas era uma categoria política, sobretudo. Era um suporte conceitual para ler a polarização política dos Estados Unidos. Em 89, ocorreu uma exposição fotográfica de um artista chamado Robert Mapplethorpe. Foi uma apresentação póstuma, ele tinha acabado de morrer, e envolvia nu masculino. Ele era gay, um artista gay, trabalhava com um corpo nu masculino. Isso gerou muita polêmica na ocasião. E essa exposição artística ganhou uma dimensão, uma faceta política muito forte. Algo semelhante aconteceu no Brasil, em 2016, com aquelas duas exposições artísticas, uma em Porto Alegre e uma em São Paulo, no MASP. Lá em Porto Alegre era o Queer Museum, que trabalhava com a temática LGBT, envolvendo questões religiosas, a imagem de Jesus Cristo, e que houve toda uma locomoção política, né? O MBL foi lá, lutou para censurar a exposição, toda aquela polêmica. Em São Paulo foi a exposição no MASP, uma obra da Lygia Clark, uma releitura, que envolvia as dobras do corpo humano, e aí trabalhavam com um nu também, um corpo nu. E a polêmica foi que crianças podiam participar, né, ou acompanhar a arte, o experimento estético. E aí veio todo um debate sobre pedofilia, fora de contexto, porque as crianças não estavam lá isoladas num quarto fechado com o artista, estavam acompanhadas dos pais, e não havia nada de sexual ali. O que se trabalhava eram as dobras do corpo, né? As dobras. Mas enfim, em sociedades polarizadas, a arte acaba participando desse debate com muita força. Então em 89 teve a exposição, isso gerou uma polêmica, e aí o tema da guerra cultural ganhou transversalidade. Ele passou a ser articulado, tensionado,
não mais ou não somente para as discussões políticas, mas para as questões estéticas, artísticas, religiosas, como que as instituições religiosas dialogam com esse conflito de cosmovisão. É possível pensar numa religiosidade aberta, moralmente aberta, que dialogue com as políticas libertárias, ou não, não é possível. O conservadorismo está intimamente atrelado às religiões. É um debate que ganhou força. De fato, ganhou transversalidade, capilaridade. E aí o Hunter vem nesse debate, participa desse debate, se apropria desse debate e escreve um livro sobre as guerras culturais. Ele vai investigar como que a família passa a ser um tema político. Será que as esquerdas querem de fato destruir a família? Por que a família, o núcleo familiar, é tão importante para as políticas conservadoras? A ideia de que a sociedade é um acúmulo de famílias. E aí ele traz a ideia de que a sociedade norte-americana ela não é mais dividida por temas políticos, mas ela é dividida por temas morais. É a moral que agora polariza, divide a sociedade. O que se chama de esquerda não é mais os defensores da estatização da economia ou da planificação da economia. O que se chama de esquerda nos Estados Unidos são pessoas que defendem o direito ao uso da maconha, o direito ao aborto, casamento homossexual, homoafetivo, as questões de gênero, transexualidade. São questões morais, sobretudo, as políticas de identidade. Não são questões político-econômicas. Como vamos organizar o Estado, quais são os limites do Estado, o que é mercado, o que é Estado, o que é esfera pública, o que é esfera privada. São temas morais. E por outro lado, a direita defendendo uma moralidade rígida, família tradicional, existe homem, existe mulher, não vamos brincar com a biologia, proibição da maconha, criminalizar. É um choque moral. Ele lança esse debate. A guerra cultural criou um novo modo de polarizar a sociedade. Não é uma polarização política, mas é moral, de cunho moral. E apesar da polarização, é uma polarização despolitizada, porque discute pouco Estado, economia, macroeconomia. O Hunter lança esse debate. O Lakoff, George Lakoff, ainda nos anos 90, vai se apropriar disso. Ele é linguista por formação, ele é um acadêmico. E ele vai associar isso com o debate da linguística. E não é uma discussão fácil de se acompanhar, né? Mas ele trabalha com a ideia de metáforas da vida cotidiana. Ele vai aproximar esse debate das guerras culturais. Ele vai trabalhar com a ideia de família, que o Hunter já tinha apontado como algo fundamental e que o Lakoff vai prolongar. Ele vai dizer que as cosmovisões, progressista e conservadora, lidam com o corpo social, com o tecido social, de modo semelhante, metafórico, daquele em que o pai lida com a família. Uma metaforização desses processos, ele disse. É como se as políticas de esquerda olhassem para o tecido social, assim como um pai olha para o seu filho. É uma dinâmica parecida. E o que define a esquerda é um pai generoso, é um pai que dá liberdade para o seu filho, que controla pouco, controla menos, deixa ele chegar tarde, deixa ele participar de festas, enfim, dá liberdade para ele. Enquanto que o que define as políticas conservadoras, a partir dessa nova polarização, né, é um controle mais próximo, existem leis que precisam ser respeitadas de perto, existe uma moralidade que media as condutas das relações humanas, a sociabilidade em geral. Então defende uma moralidade, defende a religião como algo importante, às vezes mais importante do que o Estado. Então defende mais mecanismos de controle das relações sociais. É um pai mais rígido, mais autoritário, mais centralizador, enquanto que na esquerda é um pai mais aberto. Interessante, né? Porque nas guerras culturais, a esquerda luta pela ausência do controle, luta por liberdade comportamental.
E a direita, sim, mais controladora. Às vezes no debate econômico a coisa se inverte, né? A esquerda defende regulamentação estatal, estatização da economia, centralização da economia. Enquanto que a direita defende mais liberdade, supostamente liberdade, livre mercado, livres transições comerciais. Mas na guerra cultural, no debate moral, a coisa se inverte. A esquerda defende mais liberdade e a direita algum controle mais rígido. Mas vejam, tanto o Hunter como o Lakoff fazem um debate sério. Eles estão denunciando um fenômeno, algo que está acontecendo, que é essa nova polarização moral, de cunho moral. A esquerda, nesse contexto, passa a lutar por liberdade comportamental, enquanto que a direita passa a lutar por controle moral do comportamento. É o comportamento, é a moralidade que está em questão. Tudo isso surge nos anos 60, com a segunda onda do movimento feminista, que traz a questão do aborto com força, movimento hippie, que traz a questão da maconha com muita força, enfim, as políticas raciais, as lutas por direitos civis, toda essa questão moral-cultural surge nos anos 60, revolução sexual, que vai estimular as questões de gênero, né? Tudo isso surge lá, mas vai ganhar força, vai ganhar uma definição conceitual precisa nos anos 90, com o debate das guerras culturais. Depois do Hunter e do Lakoff, vem o Horowitz, David Horowitz, que vai lhe citar porque ele era um militante de esquerda. Ele participou da construção da New Left Review, a revista da nova esquerda, que é muito importante para divulgar os estudos culturais, as questões culturais contemporâneas, né? Esse debate entre cultura e marxismo, Raymond Williams, enfim. O David Horowitz era um ativista de esquerda que lutava por liberdade sexual nos anos 60, enfim, participou de todas aquelas manifestações que ganharam força nas universidades americanas, né? E aí ele se converte ao conservadorismo. E aí ele participa desse debate das guerras culturais. Só que ele vai torcer o lado progressista. Ele deixa de falar em progressistas e passa a falar em radicais. Então ele diz, existe uma polarização entre os radicais da moralidade, que defendem uma moralidade aberta, pode tudo, tudo é permitido, não há mais controle, e os conservadores, que defendem os códigos morais, né? Que regulamentam os corpos, que disciplinam os corpos. Eu gosto dessa chave de leitura, que é Foucaultiana, né? As disputas pela docilização dos corpos. A esquerda quer libertar o corpo, as potências do corpo, o que pode um corpo, né? Quer saber o que pode um corpo. Enquanto que a direita quer disciplinar os corpos, docilizar os corpos, preservar os códigos, as codificações dos corpos. Depois do Horowitz vem o Crift, poderíamos citar o Peter Crift e o Roger Scruton, mas aí com uma outra conotação já. Tanto Crift como Scruton é um filósofo, né? Tem uma carreira acadêmica, de docência, tem produções filosóficas, escreveu sobre Kant, sobre Spinoza, questões estéticas, faleceu recentemente também. Roger Scruton tem uma produção filosófica. Mas ele é um conservador, ele é um ativista conservador de algum modo, se define como conservador, se apresenta ao debate público desse modo. Então já tem uma outra entonação, um outro contorno. Ele trata do fenômeno das guerras culturais, mas participa dessa guerra cultural pelo lado conservador. Tanto o Lakoff como o Hunter, apesar de conservadores, eles estão preocupados em apresentar um fenômeno com alguma objetividade, né? O Crift e o Scruton participam da guerra cultural pelo lado conservador, são ativistas, né, desse debate. Por isso que eu digo que parece que a direita manipula melhor esse debate do que a esquerda. O Crift é um ativista. Ele tem lá lá no Como Vencer a Guerra Cultural, né, um plano de batalha para os cristãos, é algo do tipo o subtítulo. O título é Como Vencer a Guerra Cultural. Tem tradução para português. Foi traduzido por uma editora cristã, a Eclesia, né, católica. E o Crift é católico. Então ele lê a guerra cultural como uma destruição da civilização ocidental cristã. Ele trabalha com a ideia de que o Ocidente foi criado pela confluência de forças entre o direito romano,
moralidade judaico-cristã e filosofia clássica. Mas o que vai dar elo para isso é o cristianismo. Então ele trabalha com a ideia de civilização ocidental. A guerra cultural é uma tentativa das esquerdas em destruir esses valores que fundaram o Ocidente, em específico os Estados Unidos da América. E aí ele fala, hoje discutir PIB pouco importa, assim, para uma família lá, classe média ou pobre dos Estados Unidos. O pai de família, ele quer saber se a filha vai ser bem tratada na escola, se o seu menino vai continuar sendo um menino quando crescer, se não vão trocar o gênero dele nas escolas. Esses são os debates que permeiam o imaginário, diz o Griffith. E não as questões de economia, combater pobreza, enfim, políticas públicas. Isso foi secundarizado. O que importa são as questões morais. E ele vai atuar para defender o cristianismo e o conservadorismo. E aqui é um perigo porque ele trata do cristianismo como se o cristianismo fosse conservador necessariamente. Uma relação intrínseca entre as duas coisas. Parece que se torna impossível pensar um cristianismo mais à esquerda, mais libertador. Ele critica muito a ideia de teologia da libertação. O Griffith trabalha com a ideia do marxismo cultural. Ele vai mostrar como que as políticas comunistas se infiltraram nas igrejas cristãs. Ele trabalha muito com a questão religiosa. De todos os autores, é o que mais enfatiza o papel da religião nesse contexto de guerra cultural. E por fim vem o Scruton. E é interessante, Scruton é um filósofo, como eu dizia, né? De todos esses, talvez seja o único que podemos chamar de filósofo. Do Hunter, Lakoff, Horowitz, Griffith. Não são filósofos propriamente dito, né? O Scruton sim. E aí ele vai trabalhar o tema da guerra cultural polarizando não mais com o marxismo, mas sim com a filosofia pós-estruturalista, que ganha força dos anos 60. Então ele elege como os adversários do conservadorismo contemporâneo Foucault, Derrida, Deleuze e Guattari, toda a filosofia pós-estruturalista. Essa ideia de que não existe um elo universal, ou mesmo um elo que unifica as nações, a ideia de pátria, a tradição. O que tem agora são fragmentações, são ações temporárias, as políticas de fragmentação. Nem mesmo o Estado é valorizado nesses pensadores. São todos mais ou menos críticos da ideia de Estado. O Scruton chega a dizer que esses autores flertam mais com o anarquismo do que com o marxismo institucional, né, com os partidos comunistas, enfim. São autores que valorizam mais movimentos sociais do que Estado. Ele chama isso de nova esquerda. Ele tem livros sobre a nova esquerda, pensadores da nova esquerda, que ele vai chamar de tontos, militantes. Não são filósofos, são militantes em última instância. Mas é interessante que ele cria essa polarização entre um conservadorismo contemporâneo, que ele representa. Ele dialoga muito com Edmund Burke, Russell Kirk. O Burke foi um pensador inglês que leu a Revolução Francesa e que foi crítico à Revolução Francesa, né, aos descaminhos da Revolução Francesa, que se enveredou pela violência. Costuma-se classificar o surgimento do conservadorismo moderno a partir dos trabalhos de Edmund Burke. E a coisa foi se prolongando, aí veio Russell Kirk, os diversos pensadores, Michael Oakeshott. Isso vai dar no conservadorismo contemporâneo do Roger Scruton, que ele aponta como adversário não mais o marxismo clássico, originário, as políticas proletárias, operárias, mas sim as políticas culturais dessa nova esquerda composta por Foucault, Derrida, Deleuze, Guattari, Gramsci. E aí a ideia de Gramsci, né, como um grande intelectual da esquerda, revolução cultural, marxismo cultural, Thompson, Raymond Williams, enfim, é uma nova polarização, né? Eles vão criticar a filosofia da diferença. E aí esse é o estágio atual desse debate, o debate das guerras culturais. Esse é um tema fundamental para entender a ascensão do conservadorismo. Existem dois polos de disputa, o conservadorismo monopoliza um desses polos. Os liberais, né, é uma polarização entre conservadores e esquerda mesmo. Esquerda. Aqueles que não temem dizer o seu nome, né, somos de esquerda, parafraseando Safatli.
É uma polarização entre conservadores e esquerda. Os liberais, eles flertam muito nesse debate, eles flutuam, ora para um lado, ora para o outro. Quando o debate é econômico, os liberais migram para a direita e se alinham com os conservadores para defender liberdade econômica, enfim, livre comércio, e antagonizam com a esquerda. Quando o debate é moral, alguns liberais vão para a esquerda para defender as liberdades individuais, liberdades democráticas. Alguns liberais defendem legalização da maconha. Enfim, os liberais ocupam essa região central, ora dialogando com um, ora dialogando com o outro. Por isso que eu acho que o tema da guerra cultural é interessante para lermos as sociedades contemporâneas. Essas sociedades que não têm mais centro político. É esquerda e direita, ou esquerda e extrema direita. São sociedades antagônicas, assim, são processos políticos antagônicos. Ou pega a ideia de antagonismo do Laclau e da Mouffe, né? É antagonismo, é agonismo político. É polarização. Eu não gosto da palavra polarização. Eu acho que política é guerra. Dialogando com Foucault, política é guerra. Polarização não é algo patológico, algo desviante. Política é polarização. Polarização é um outro nome que podemos dar para a política. Mas é esse fenômeno que a guerra cultural investiga. Sociedades em conflito. Onde não há mais um centro político. Não há mais um centro de mediação. São dois lados em disputa. Visitem os textos. A ideia aqui é só estimular esse debate, instigar vocês, né? Visitem os textos, na medida do possível. E espero que tenham gostado. Até a próxima.